pessoal, tudo bem? Aqui é a Annalise do canal Internacionalidades. Este é o segundo vídeo da playlist Culturas do Mundo. Estamos aqui num dia de sol, primavera no Polo Norte, está começando a melhorar e eu trouxe uma convidada super especial, uma brasileira que já mora aqui na Suécia há 7 anos e trabalha com diversos festivais de cinema por toda a Suécia. A nossa querida Clarice hoje vai falar com a gente sobre o tema Viajando através do cinema e da arte. Bom dia, meu nome é Clarice e eu moro aqui na Suécia já há quase 8 anos. Há alguns anos que eu venho trabalhando com diversos festivais de cinema, tanto aqui em Estocolmo, onde nós duas moramos, mas também em outras partes da Suécia. E a minha atividade principal, eu trabalho tanto com produção, como produtora, e como programadora desses festivais. Então, desde a logística em torno, mais uma vez, dos filmes, até os convidados, ao local mesmo, ao cinema físico, onde as sessões vão acontecer. Então, aqui nossa querida Clarice. E Clarice, no meu primeiro vídeo sobre culturas do mundo, eu mostrei uma porcentagem que eu encontrei no site do governo sueco, que 16% da população da Suécia não nasceu aqui. Uhum. Então, a gente sabe que a Suécia foi o país da Europa que mais recebeu refugiados na crise que se iniciou, ou que estourou no ano passado. Então, a Suécia é um país muito internacionalizado. E por isso nós temos festivais de cinema de diversos países, do Brasil, da Índia, do Canadá, da França. Como que a gente pode conhecer mais sobre esses países através do cinema? Como ter acesso a essas culturas sem sair do nosso lugar é um dos motivos fortes que me faz querer trabalhar tanto com festivais de cinema atualmente, mas também com outros tipos de festivais culturais. E só para fazer um parêntese e adicionar nessa informação sobre a Suécia ter 16% da sua população que é oriunda de outros países, somente aqui em Estocolmo a gente tem uma média de 60 festivais de cinema, sendo que esses 60 festivais eles vão desde festivais, o que a gente fala, por exemplo, de festivais geográficos, como você citou, um festival sobre o cinema brasileiro, um festival sobre a Índia, que a gente considera esses festivais como tema principal o país ou uma cultura específica, até festivais internacionais, porque eles englobam um escopo maior e incluem filmes de todo o mundo, até festivais temáticos, como, por exemplo, festivais sobre feminismo ou direitos humanos, ou mesmo clima, ou esporte, ou até mesmo sobre comida ou culinária. Interessante. Então, se a gente pega Estocolmo como base, porque agora também eu estou participando de um outro projeto que tem como intuito construir uma plataforma de troca e de comunicação entre esses festivais que acontecem aqui em Estocolmo e se tudo der certo, que a gente espera que dê, depois a gente vai expandir essa plataforma para toda a Suécia. Mas, mais uma vez, pegando Estocolmo como base, ponto de partida, então só em Estocolmo a gente tem uma média de 60 festivais, e isso é muita coisa. Por ano. Muita coisa. Então, se eu quero conhecer um pouco mais sobre a Índia, sobre o próprio Brasil, ou sobre o Irã, sobre a China, eu tenho acesso a essas culturas através do cinema. Principalmente hoje em dia, onde a imagem é móvel, né? Não simplesmente uma foto estática, mas a imagem em si, em movimento, ela é muito forte. Os vídeos cada vez mais estão ficando mais... Por isso nós temos esse canal, mais e mais fortes. E as pessoas tendo acesso a isso praticamente 24 horas por dia. Então, eu acho que a imagem em si, ela tem um poder muito forte. E, nesse sentido, ela é muito democrática. Por exemplo, se a gente pega um livro, eu particularmente amo livro, amo literatura, tenho a leitura entre os meus hobbies, mas é uma atividade muito individual. Você precisa pegar o livro,
E você lê, por mais que depois você faça um grupo de leitura e discuta o livro, mas ainda assim você foca ali no livro sozinha. Sendo que ir ao cinema, ou mesmo assistir um filme em casa, sendo sozinha ou com companhia, é uma forma, eu acredito que seja uma forma um pouco mais democrática de atingir as pessoas, de dar acesso às pessoas, né, no nosso caso, voltando ao cinema e às culturas diferentes, através da imagem. Exatamente. E se você pensar até uma pessoa que de repente não consegue ler, ela pode ainda ter informação através do filme. Assim, Então, aí o cinema, ele se faz, ou ele se torna ainda mais democrático, porque mesmo a pessoa que seja analfabeta, que não saiba ler, e infelizmente ainda hoje a gente tem casos, principalmente no Brasil, ela ainda tem acesso a uma informação, a uma história, visão de mundo e de vida, através daquela imagem que ela está vendo ali. O que é legal dos filmes, uma ficção, que tem toda uma história, um romance, mas também pode trazer muita informação sobre a cultura daquele país, né? Tem filmes, por exemplo, o Hotel Ruanda, que foi baseado no genocídio que aconteceu. Então você tem toda uma história, você tem os personagens, né, que interagem, eventualmente acontece um romance, tem toda uma trama, mas também te traz muita informação sobre política, né, sobre geografia. Claro, obviamente. Na verdade, ainda mais hoje em dia, né? Acho que essa linha divisória entre realidade e ficção, ela está se tornando, ficando cada vez mais tênue. E muitas vezes ela nem mais existe, né? O documentário ou o documental e a ficção cada vez mais estão se contrapondo. Então, onde começa um termina o outro, e em toda, como a gente fala, o ditado fala, né? A arte imita a realidade, ou a ficção imita... Aí já não sei mais quem imita quem. É verdade. Mas brincando dessa forma, mas só para dizer que seja um livro, seja um filme de ficção, obviamente que eles têm como ponto de partida, por mais que seja fantasia, mas elementos, inspiração de tópicos, de temas que perpassam a nossa realidade. E chegam à fantasia, mas a partir de algo ou que acontece ou que aconteceu. Mesmo personagens ficcionais, obviamente que eles têm muito de personagens reais. O que eu acho legal nos festivais, Clarice, é que muitas vezes a gente tem a oportunidade de ter o samtal, a discussão, né, com o diretor ou com o produtor, e isso também enriquece muito, né, quando essa pessoa vem, então você assiste o filme e depois você tem a oportunidade de fazer perguntas. Sim, isso na verdade é uma prática bem comum, não somente aqui, mas em todo o festival de cinema, quando o festival tem a condição, a oportunidade de convidar, normalmente, o diretor ou o produtor, mas até mesmo outros atores que trabalharam por trás da produção do filme. Um técnico de som, ou um técnico de luz, que fez a fotografia do filme. Então, como eu disse, é uma prática bem comum, e eu concordo imensamente com você, que sempre enriquece. Você tá ali escutando pessoas que trabalharam com o filme, né, o ponto de vista, ou de onde a ideia surgiu, o porquê do filme. Além, né, de produtores, diretores, obviamente que os atores também enriquecem imensamente. Em relação a documentários, você acredita assim que o documentário, nesse sentido de viajar através dos filmes, ele é uma viagem mais intensa, ou a ficção não fica perdendo também? Na verdade, eu sou uma grande fã de documentário, mas eu acho que a força motriz, tanto de um documentário e de um filme de ficção, elas são de certa forma são diferentes, mas são iguais. O documentário, muitas vezes, ele é um pouco mais, de repente, e obviamente que dependendo do assunto, consegue te tocar ou te atingir um pouco mais, porque você sabe que eles não são atores encenando uma história de fantasia, ou que seja uma história de ficção baseada numa história real. Então, tendo essa consciência, talvez seja algo que, como eu disse, particularmente me toca muito. Quer dizer, quando a pessoa está chorando, ela está chorando de verdade, não é um ator. Mas, obviamente, que a
filmes de ficção lindíssimos, fortíssimos, que a gente chega a arrepiar cada pelo do nosso corpo. Esse é um canal de relações internacionais, mas nós duas somos brasileiras e não dá para ignorar o que está acontecendo no Brasil nesse momento, né? Na semana passada, o secretário-geral das Nações Unidas, Ban Ki-moon, demonstrou muita preocupação com o que está acontecendo com o Brasil. Foi a primeira vez que o secretário-geral, em 10 anos, desde que ele entrou, ele fez um apelo direto ao governo brasileiro, né, para que a crise seja resolvida da melhor maneira e sempre prezando pela democracia, os valores democráticos do nosso país. Eu tenho a impressão, Clarice, que há muita desinformação no Brasil nesse momento. Muita informação, mas muita informação errônea, muita notícia falsa, e as pessoas também parece que se esqueceram um pouco da história do nosso país. Como que você acha que o cinema, que os filmes podem nos reeducar? Se você tem algum filme ou alguns filmes para nos indicar. Pegando o gancho da sua primeira colocação, a questão da desinformação, infelizmente a gente é refém de uma mídia extremamente fechada. É uma oligarquia, né? Porque no Brasil são 5 famílias que controlam a mídia. Então, infelizmente, quando a gente tem acesso somente a essas informações que já chegam pra gente totalmente mastigadas ou até mesmo deturpadas, porque elas já chegam já tem uma agenda por trás que faz com que a informação não chegue de forma parcial, né? Que é a palavra mais que anda faltando muito hoje em dia, que é tentar ao máximo buscar informações mais imparciais, sabe? Uma mídia alternativa? Uma mídia alternativa, uma mídia independente que tá na rua mesmo e que tá interessada em mostrar a realidade, sabe? E a realidade dos dois lados, não somente tomar partido de um lado só. E o que muito me assusta, vem me assustando, é ver pessoas tanto mais velhas, mas ainda assim, o que fica mais assustador é pessoas jovens levantando a bandeira da ditadura militar, controlado, né, por militares ou pelo exército, e demonstrando um certo saudosismo ao período que o Brasil foi controlado pela ditadura militar. Fazendo um parênteses, um gancho ainda muito de cunho pessoal, isso está muito latente em mim, porque recentemente eu participei da produção de um documentário, tem uma ligação muito forte com o período da ditadura no Brasil. E não foi ninguém que me contou, eu não li, a história não chegou por terceiros. Sim. Eu tive a sorte de chegar a ver com os meus próprios olhos os efeitos da ditadura militar em algumas pessoas reais e o que elas passaram. Então isso está muito, muito latente, como eu disse. E eu queria terminar deixando algumas dicas de filmes brasileiros, alguns mais recentes, mais contemporâneos, e outros menos, mas que todos abordam a ditadura militar no Brasil. Eu queria começar pelo mais recente, que é um filme chamado Tatuagem, de ficção, do Wilton Lacerda. 2 filmes extremamente fortes. O primeiro é O Ano em que Meus Pais Saíram de Férias. O Zuzu Angel, de 2006 também, do Sérgio Rezende. Um filme extremamente forte, baseado em fatos reais. A Zuzu Angel era uma estilista brasileira que teve o seu filho sequestrado, preso, torturado e morto pela ditadura militar. De Sérgio Rezende, ano de 2006. Depois, 2 filmes mais antigos, um é de 97, do Bruno Barreto, O Que É Isso, Companheiro, e o último, de 82, Pra Frente Brasil, do Roberto Farias, que inclusive foi um dos primeiros filmes a retratar a repressão militar no Brasil. Dá uma visão bem forte e clara do que uma ditadura militar pode fazer. Então, aí a gente volta na questão do poder da imagem, o poder das histórias e o poder da arte, né? O quão importante é esses 3 pilares para que a gente tenha
acesso, mesmo que seja acessar uma fantasia, mas uma fantasia que é baseada na realidade. Então eu vou deixar os links com os nomes dos filmes que a Clarice está sugerindo para vocês aqui embaixo. Comentem, curtam. Obrigada, querida. Obrigada. Tchau, gente. Obrigada. Curtam e espero que assistam aos filmes. Por favor, hein? Beijos.